Nesse vídeo, nós vamos utilizar a sobrejetividade da função logaritmo natural para introduzir um dos mais famosos números da matemática, que é o número e. Veremos que a função logaritmo natural cresce muito lentamente. Definiremos a função exponencial e veremos algumas de suas propriedades. E finalizaremos analisando a função exponencial numa base A diferente de zero. Temos então a seguinte definição. O número e é o único número real positivo, tal que o log de e vale 1. Bom, nós precisamos de uma interpretação mais tangível para o número e. Então, nesse sentido, nós temos o seguinte teorema. É exatamente o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n vai para mais infinito. Então, vejamos. Eu vou considerar aqui o gráfico da função y igual a 1 sobre t, esse que está aqui, ó, de azul, ok? Então, veja aqui, nós temos a porção do gráfico situada entre as retas t igual a 1 e t igual a 1 mais 1 sobre n. Então, a gente vai estimar o log de 1 mais 1 sobre n. Observe o seguinte. Por definição, o log de 1 mais 1 sobre n é exatamente a integral de 1 a 1 mais 1 sobre n, de 1 sobre t, dt. Só que 1 sobre t é menor do que 1. Então, isso aqui vai ser estritamente menor que a integral de 1 a 1 mais 1 sobre n, dt, que dá exatamente 1 sobre n. Por outro lado, novamente, usando o fato de que o log de 1 mais 1 sobre n é exatamente a integral de 1 até 1 mais 1 sobre n, de 1 sobre t, dt. Agora, eu vou usar o fato de que 1 sobre t é maior, eu vou repetir aqui, integral de 1 mais 1 até 1 mais 1 sobre n, de 1 sobre 1 mais 1 sobre n dt, que dá exatamente n sobre n mais 1 vezes 1 sobre n. Ou seja, o que é que nós conseguimos? Que o log de 1 mais 1 sobre n, ele é menor do que 1 sobre n e é maior do que n sobre n mais 1 vezes 1 sobre n. Ou, de maneira análoga, você tem, então, que o n vezes o log de 1 mais 1 sobre n vai ser menor do que 1 e vai ser maior do que n sobre n mais 1. Ora, veja aqui, usando o teorema do confronto, nós conseguimos que o limite, quando n vai para mais infinito, do log de 1 mais 1 sobre n elevado a n, isso vale 1, ok? Ora, só que a função log, ela é crescente e ela é contínua. Logo, isso aqui vai ser exatamente o log do limite, quando n vai para mais infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n, ok? Ora, mas, pela definição, nós vamos ter, então, que o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n vai para mais infinito, isso vai ser exatamente o e, como queríamos demonstrar. Considere agora, olha, o gráfico da função logaritmo natural, que é essa que está aqui, ó, de vermelho, ok? Bom, o esboço do gráfico da função logaritmo natural sugere que ela cresce muito lentamente. E aí, o teorema que nós vamos ver agora quantifica essa suspeita. Então, nós temos o seguinte teorema. Para n maior do que o inteiro, nós temos que o limite do log de x dividido pela raiz enésima de x, quando x vai para mais infinito, isso é 0. Então, vejamos a demonstração. Então, inicialmente, observe que o t
é maior do que o t elevado a 1 menos 1 sobre 2n, ok? Isso para t maior do que 1. Ora, isso implica que 1 sobre t é menor do que 1 sobre t elevado a 1 menos 1 sobre 2n, certo? Então, para x maior do que 1, nós temos o seguinte: quem é log de x? Vai ser a integral de 1 até x, de 1 sobre t dt, que vai ser menor do que a integral de 1 até x, 1 sobre t elevado a 1 menos 1 sobre 2n dt, que é exatamente a integral de 1 até x de t elevado a 1 sobre 2n menos 1 dt, que, pelo teorema fundamental do cálculo, vai ser exatamente 2n vezes t elevado a 1 sobre 2n, isso com t variando de 1 até x. Ora, mas isso é exatamente 2n vezes a raiz 2n de x menos 1, que é menor do que 2n vezes a raiz 2n de x. Assim, olha, para x maior do que 1, nós obtemos o quê? Que log de x dividido pela raiz enésima de x, isso vai ser maior do que 0, e vai ser menor do que 2n vezes a raiz 2n de x dividido pela raiz enésima de x, que é exatamente 2n dividido pela raiz 2n de x. Ora, se o x vai para mais infinito, esse aqui, ó, vai para 0. Então, pelo teorema do confronto, o limite do log de x dividido pela raiz enésima de x, quando o x vai para mais infinito, isso vai para 0, que era o que nós queríamos demonstrar. Nós podemos, então, definir a função exponencial da seguinte maneira. Como a função logaritmo natural ela é uma bijeção contínua e crescente, podemos considerar a sua inversa, que é o que nós vamos denominar por função exponencial, ok? Bom, essa função exponencial, a primeira observação que nós temos sobre ela é que ela também é uma bijeção contínua e crescente. Assim, para x e y real com x positivo, nós vamos ter que o log de x é y, se e somente se o x é a exponencial de y. Ora, em particular, como o log de 1 é 0 e o log de e é 1, então nós vamos ter que a função exponencial no 0 vale 1 e a função exponencial no 1 é exatamente o número e, ok? Bom, mais algumas observações nós podemos fazer acerca dessa função exponencial. A primeira delas é que, como a derivada do log de x é 1 sobre x, que é sempre diferente de 0, então, a função exponencial, ela é derivável, ok? Ora, e nesse caso, se eu pegar um x positivo e um y igual a log de x, nós vamos ter o seguinte, que a derivada da função exponencial no y é exatamente 1 sobre a derivada da função log em x. Ora, mas isso aqui é exatamente 1 sobre x, que dá o x, que é exatamente a exponencial de y. Ou seja, a derivada da função exponencial é ela mesma. E significa que a função exponencial, ela é infinitamente derivável. Vamos agora traduzir para a função exponencial as propriedades da função logaritmo natural à luz do que já vimos. Então, nós temos a seguinte proposição. Para x e y, dois números reais, temos que a exponencial de x mais y é a exponencial de x vezes a exponencial de y, e a exponencial de r é o número e elevado ao r
onde esse R é um número racional. Então, eu vou começar demonstrando o item A. Então, eu vou chamar de A a exponencial de x e vou chamar de B a exponencial de y. Então, veja que nesses termos, o A e o B são estritamente positivos. E o log de A é o x e o log de B é o y. Assim, o que é que nós temos? Quem é x mais y? X mais y vai ser o log de A mais o log de B. Aí aqui, ó, eu posso usar as propriedades do logaritmo. Isso aqui é exatamente o log de A vezes B. Ora, isso implica que a exponencial de x mais y é exatamente o A vezes B, que é exatamente a exponencial de x vezes a exponencial de y. E aí segue-se o item A. Então, vamos agora para o item B. Bom, nós sabemos que o logaritmo e a exponencial são inversas uma da outra. E nós temos também que o log de E vale 1. Ora, então, se você olhar para o log da exponencial do R, isso vai ser o R, que é exatamente o log de E elevado a R, onde esse R é um número racional. Ora, como o log é injetiva, então a exponencial de R vai ser exatamente o número E elevado a R, e aí termina a demonstração da nossa proposição. Então, vale ressaltar que de agora em diante, de posse dessa proposição que acabamos de demonstrar, então nós podemos denotar a exponencial de x como sendo E elevado a x, onde esse x é um número racional. Então, nós podemos traduzir o item A da proposição anterior da seguinte maneira: E elevado a x mais y, isso é E elevado a x, vezes E elevado a y. Então, de agora em diante, nós vamos usar essa notação. Temos, então, a seguinte definição. Para um real positivo A e para um x real, definimos A elevado a x como sendo E elevado a x log de A. Então, vejamos quais são as propriedades que esse A elevado a x possui à luz das propriedades que nós já temos da exponencial. Então, nós temos o seguinte, ó, quem é A elevado a x mais y? Isso é, por definição, E elevado a x mais y log de A, que é exatamente E elevado a x log de A vezes E elevado a y log de A, que é exatamente A elevado a x vezes A elevado a y, ok? E também, quem é log de A elevado a x? É exatamente o log de E elevado a x log de A, que é exatamente x log de A. Agora, eu vou pegar um R da forma m sobre n, um número racional, onde esse m ele é um inteiro e esse n ele é um número natural. Agora, eu vou olhar para A elevado a R. Ó, por definição, é exatamente E elevado a m sobre n log de A, que é exatamente E elevado ao log da raiz enésima de A elevado a m, que é exatamente a raiz enésima de A elevado a m. Então, em particular, o A elevado a 0 é 1 e o A elevado a 1 é o próprio A, ok? Ora, se o A for igual a 1, então nós temos que o A elevado a x é igual a 1 para todo x pertencente aos reais. Então, de posse dessas
observações, nós temos a seguinte definição. Fixe um A diferente de zero positivo. A função exponencial de base A é a função que vai do conjunto dos números reais ao intervalo 0 mais infinito, tal que f índice A de x é o A elevado a x. Ora, a definição de A elevado a x, junto com as propriedades da função exponencial e a regra da cadeia, garante que essa função exponencial é uma bijeção derivável. E veja que a derivada dela vai ser exatamente você derivar o A elevado a x, que é você derivar E elevado a x log de A, que dá exatamente o E elevado a x log de A vezes o log de A, que dá A elevado a x vezes o log de A. Então, em particular, veja que como o log de A é maior do que zero, se somente se o A é maior do que 1, então segue-se que a minha função exponencial de base A diferente de zero, ela é crescente se somente se f índice A' for positivo, se somente se o A for maior do que 1. E aí, nós teremos que f índice A é decrescente, se somente se o A estiver entre 0 e 1. Então, a inversa dessa minha função exponencial de base A diferente de 0 é a função logaritma de base A, que a gente indica por log de base A, que ela vai do intervalo 0 mais infinito na reta. Vamos mostrar agora que a função exponencial cresce mais rapidamente que qualquer polinômio. Então, nós temos o seguinte teorema. Se P é um polinômio, então, o limite de P de x sobre E elevado a x, quando x vai para mais infinito, isso é zero. Então, vejamos a demonstração. Então, eu vou pegar um polinômio da seguinte forma. AM, xm, mais AM menos 1, xn menos 1, mais reticências, mais A1x, mais A0, onde esse A índice M é diferente de zero. Então, quando você olha para P de x sobre E elevado a x, isso vai ser o somatório, K variando de 0 até M, de A índice K vezes x elevado a K sobre E elevado a x. Então, olha, para a gente mostrar que esse limite é zero, basta que a gente mostre que o limite de x elevado a n sobre E elevado a x, quando x vai para mais infinito, isso é zero para todo n pertencente aos naturais. Ok? Bom, agora eu vou pegar y igual a EX. Ora, isso é verdade se somente se o x é o log de y. Agora, veja aqui. X elevado a n sobre a exponencial de x, isso vai ser o log de y elevado a n, dividido por y, que eu ainda posso escrever assim, ó. Log de y, dividido pela raiz enésima de y, tudo elevado a n. Portanto, como o y vai para mais infinito, quando o x vai para mais infinito, então nós temos as seguintes igualdades. O limite de x elevado a n sobre a exponencial de x, quando o x vai para mais infinito, isso vai ser o limite, quando o y vai para mais infinito, de log de y, dividido pela raiz enésima de y, tudo isso elevado a n, que eu ainda posso olhar como sendo o limite do log de y, dividido pela raiz enésima de y, quando y vai para mais infinito, isso é elevado a n. Olha, nós vimos em vídeos anteriores que esse limite aqui é exatamente zero. E aí segue-se o nosso teorema. Termino aqui mais uma videoaula
Até a próxima.